E aí, pessoal, tudo bom? Eu normalmente deveria fazer esse vídeo no comecinho do ano, mas como teve as férias, e daí eu voltei das férias já a milhão, preparando os livros que vão ser lançados agora em fevereiro, eu só pude fazer isso agora no finalzinho de janeiro, mas antes tarde do que nunca, né? Tô fazendo aqui uma retrospectiva de tudo que rolou na editora Comic Zone em 2022 e não foi pouca coisa, viu? Claro, eu sabia que eu tinha trabalhado com sua porra, quase tive um burnout, mas é quando você empilha os livros que você tem a verdadeira dimensão do quanto você trampou no ano. Olha, sério, gente, ó, vou até tomar cuidado aqui para não derrubar, mas olha a quantidade de coisa que a gente fez somente em 2022, tá? Então, queria mostrar um por um para vocês. Então vão me dizendo aí nos comentários o que é que vocês têm, o que é que tá faltando, tá certo? Eu sei que é tanta coisa que sai no Brasil todo mês que às vezes tem um ou outro que ficou fora do seu radar. Então aproveita esse vídeo como uma espécie de checklist para ver o que é que tá faltando aí na sua coleção da Comic Zone. E antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que assiste o canal e a todo mundo que compra e ler os quadrinhos da Comic Zone, tá certo? Isso aqui só existe graças a vocês e eu espero contar com a parceria de todos agora em 2023, porque tem muita coisa também para ser apresentada aqui no mercado, beleza? Mas sem mais delongas, vamos lá começar com o que está aqui no topo, que é o Corso, né? Foi o primeiro material lançado no mês de janeiro. Em janeiro de 2022 a gente teve apenas um título, que foi esse aqui, escrito e desenhado pelo Danilo Beirute, é o primeiro original da editora Comic Zone, e que maneira de começar o ano, né? Com o quadrinho original do Danilo. 3 meses depois eu fui para Angoulême e isso aqui foi vendido para o mercado francês, vai ser publicado pela editora Delcourt, espero que em 2023, né? Então em breve vamos estar aí com a edição europeia do Corso, que sério, isso aqui é maravilhoso, né? E logo logo tem mais Danilo Beirute, hein? A gente vai estar republicando aí o São Jorge, vai estar saindo já daqui, acho que para o mês. Beleza? Em seguida, a gente tem A Herança do Coronel, publicado no mês de fevereiro, do Carlos Trídio, um autor que a gente adora e que a gente já tinha publicado diversas coisas dele, junto com o Lucas Varela, fazendo a sua estreia aqui na editora Comic Zone. É um quadrinho recente, né? Saiu em 2011, foi um dos últimos trabalhos do Carlos Trídio e fala sobre ditadura, tá? Tem tudo a ver com esse momento que a gente vem passando aí no Brasil, porque esse quadrinho fala exatamente sobre o pós-ditadura, né? E como é que fica a cabeça daquelas pessoas envolvidas em todas aquelas atrocidades, né? O nosso protagonista é o Elvio Gustavino, que é completamente a bublé das ideias, né? Ele que foi filho de um torturador durante a ditadura militar argentina, que foi brutal. Então, assim, é um quadrinho que eu vou evitar dizer assim, é um quadrinho que é muito foda, que eu adoro e que tá entre os meus favoritos, porque vocês vão ver, eu me repetiria demais, porque, cara, sério, a gente publicou muita coisa boa, mas esse aqui é especial. É um quadrinho super brutal, mas que conta com a arte do Lucas Varela, que ajuda a baixar o tom um pouco dessa violência que a gente tem aqui nas páginas da Herança do Coronel, tá? Quadrinho incrível. E também no mês de fevereiro, também do Carlos Trídio, dessa vez com o Alberto Brecht, a gente publicou o Era Outra Vez, né, o lado sombrio dos contos de fadas, em que ele e o Brecht fazem uma releitura dos contos infantis clássicos, tentando retornar esses contos à intenção original deles, quando os contos eram bem mais brutais. Esse aqui foi o primeiro trabalho colorido do Alberto Brecht, primeiro livro totalmente colorido do Brecht publicado no Brasil, e em 2022 ele publicou apenas brechas coloridos, como vocês vão poder ver em seguida, tá? Então o primeiro foi esse aqui, o Era Outra Vez. Tô cansado. E estamos apenas em fevereiro, viu? Em março chegou então a Nicole Clavelou com A Mão Verde e as outras histórias. Esse trabalho aqui recebeu o prêmio do Patrimônio em Angoulême em 2020 e chegou no Brasil. Nicole Clavelou nunca havia sido publicado no Brasil, apesar de ser uma autora super importante. Foi bem atuante nos anos 70, dentro da revista Metal Hurlant, junto com caras como o Druyer,
como o Moebius, tá? E ela estaria no mesmo patamar desses caras se a gente não vivesse nessa sociedade machista, porque é claro que ela, por ser mulher, isso contou muito contra ela, né? Mas finalmente a gente está fazendo esse trabalho de reviver a sua obra, né? E esse aqui é o primeiro livro que a gente publicou dela, que é A Mão Verde, tá? A arte dela é esplendorosa, coisa assim, linda, linda, linda. Então, tá aí, muito orgulhoso de publicar a Nicole Clavelu no Brasil. Em março também nós publicamos o Ricardo Barreiro com o Juan Jiménez. Esse aqui foi o primeiro trabalho do Barreiro que a gente publicou. E o resultado foi tão bom que agora a gente abriu o ano de 2023 com outro trabalho do Barreiro, que é o Parque Chas, que está em pré-venda e o link vai estar na descrição. Inclusive, o link para todos esses livros que eu estou falando aqui também vai estar na descrição, tá? E esse quadrinho, como eu falei, ele é ilustrado pelo Juan Jiménez, que faz um trabalho assim magnífico. O trabalho aqui dele, gráfico em cidade, é todo preto e branco, então se assemelha muito ao Moebius, né? E que bom ver o Juan Jiménez voltando agora aos holofotes, né? Graças à publicação da Caixa dos Metabarões, e antes disso o Cidade, e antes disso o Score, que nós publicamos no final de 2021, tá? Esse quadrinho aqui é sensacional. A gente acompanha o nosso protagonista Jean, né, que mora em Paris. Certo dia, depois de uma briga com a namorada, ele tá andando na rua e ele anda, nada de chegar em casa, e quando ele vê, ele foi parar em uma cidade completamente diferente daquela que ele morava, desconhecida, com regras próprias, com inimigos. Então ele vai ter que dar um jeito de se virar nessa nova cidade onde ele foi parar, né? É uma série de contos que podem ser lidos separadamente, né? Pouquinho em pouquinho. Cara, esse livro aqui é uma delícia, sério mesmo, muito bom. Outro quadrinho agora, estamos no mês de abril. Vou me perder nos meses. Agora no mês de abril a gente publicou um outro quadrinho argentino, dessa vez do Eduardo Mazzitelli, fazendo a sua estreia aqui, junto com o Kiki Alcatena, né? Que é um grande artista argentino, um cara que é responsável pela formação de toda uma nova geração de artistas argentinos também, com seus cursos lá em Buenos Aires. A gente já tinha publicado o Crônicas Ameríndias e em 2022 a gente voltou com o Rakshasas, né? Uma das características do trabalho do Henrique Alcatena é sempre explorar diferentes culturas. Em As Crônicas Ameríndias ele fala sobre as nações indígenas norte-americanas, e aqui é uma história, uma aventura que se passa na Índia. Tá? Então a arte dele tá um escândalo. As paisagens que ele faz, sabe? Todas as vestimentas. Eu só vou mostrar aqui a primeira página, que é quando ele mostra a ambientação, sabe? A invasão britânica na Índia. Olha isso aqui, que é incrível isso aqui. Então tá aí, Rakshasas, que significa livro dos demônios. As pessoas chamam de cachaças aí na internet. Também em abril, a gente publicou uma outra autora, cujo trabalho autoral nunca havia sido publicado antes no Brasil. E eu estou falando da Chantal Montelier, importantíssima também. Esse quadrinho compila 3 das suas principais obras, que é o Shelter, que é a sua obra máxima, o Wonder City e o 1996. Recentemente, meu amigo Pedro Bolsa esteve em Angoulême, na França, encontrou com a Chantal Montelier, que elogiou muito a edição brasileira. Ela pessoalmente me disse que era uma das suas obras mais bonitas, mais bem acabadas. Ela ficou super feliz com o tratamento que a gente deu para ela aqui no Brasil. E é o que a gente tenta sempre fazer, sabe? Valorizar o trabalho desses autores, oferecendo para eles a melhor versão que eles podem ter dos seus trabalhos, né? Então é um outro trabalho que enche a gente de orgulho. Então tá aí o Social Fiction em abril. Em abril também... Pô, tá vendo? Eu disse a vocês que eu ia me perder. Esse aqui é em maio já, tá? Em maio nós publicamos o Nem Todo Robô, do Mark Russell, com o Mike Deodato Jr. Mark Russell, que esse é o segundo trabalho dele na editora. O primeiro que a gente publicou foi O Retorno do Messias, em 2021. A gente adora o trabalho que ele faz, as paródias que ele faz. Esse aqui, inclusive, depois que a gente publicou, ganhou o prêmio Eisner, o que deixa a gente particularmente orgulhoso, né? Porque uma coisa é você pegar algo que já foi premiado, outra coisa é você publicar algo e depois aquilo ganha um prêmio, né? Eu sempre repito, quando isso acontece é muito melhor, porque mostra que a sua curadoria, sabe, que você está olhando por lado... Eu tava vendo, começando a me enrolar aqui.
significa que você está olhando para os lugares certos, sabe? O Nem Todo Robô se trata de uma paródia. Começou com uma paródia do movimento Me Too que rolou nos Estados Unidos, mas tomou toda uma outra dimensão aqui, porque fala sobre automatização, sobre o trabalho humano, a mão de obra humana sendo substituída cada vez mais por máquinas, inteligência artificial. Então aqui ele, como eu disse, começou falando sobre Me Too, só que ele fala sobre diversos outros temas que são cada vez mais atuais, tá? Um grande trabalho, o Nem Todo Robô, com a arte inigualável do paraibano Mike Deodato Jr. Em seguida, no mês de maio também, acredito, nós publicamos o Taxista, diretamente saído das páginas da revista El Víbora, na década de 80, escrito e desenhado pelo Martí, um outro autor que nunca havia sido publicado antes no Brasil. E percebam como uma das coisas que a gente tenta muito aqui na Comic Zone é sempre estar trazendo esse pessoal relevante dos quadrinhos mundiais que nunca haviam sido publicados ou que tinham sido muito mal publicados, trazendo esses caras com as suas obras mais fundamentais. Então, Taxista é uma dessas obras. O Martí teve alguma coisa publicada nos anos 80 dentro da revista Animal, mas Taxista é sua obra máxima e continuava inédito no país. Então aqui a gente acompanha as aventuras do taxista quatro praças. Taxista é a sua profissão, mas também é o seu nome. Ele que teve a sua herança roubada de dentro da carcaça mumificada do seu pai, né? Então ele vai atrás dos bandidos para tentar reaver a sua grana. Só que o grande lance do taxista é que ele é um cara conservador, cristão, sabe? Um cidadão de bem. Só que é um cara altamente hipócrita e que acaba caindo nas mesmas coisas que ele condena. Esse quadrinho aqui é politicamente incorreto e bom pra cacete, tá? Então tá aí o Taxista do Martí, um outro cara que quando viu o seu livro publicado, me mandou uma mensagem falando assim que a gente tinha feito um grande trabalho, né? Então fechando o mês de maio, estamos aqui com o Taxista. Agora vamos para junho. Em junho nós publicamos um outro trabalho colorido do Albert Brecht. Estamos falando de Drácula, né? Draco Vlad Bar, que se trata de uma história dos últimos dias do vampiro mais famoso aí da literatura, né? Não é uma adaptação do Drácula do Bram Stoker, não. É o que acontece depois, né? Quando o Drácula percebe que já não é tão monstruoso, nem dá tanto medo quanto costumava, né? Então, sempre o Brecht fazendo aquele trabalho com muitas críticas, né, à ditadura argentina. E esse aqui é um trabalho que ele escreve e que ele também desenha, né? E vale dizer que também as obras aqui contidas são mudas, né? Então é um grandíssimo trabalho, mais uma excelente edição aí para nossa biblioteca histórica Albert Brecht. Tô começando a ficar cansado. É muita coisa, minha gente, pelo amor de Deus. Em seguida, ainda em junho, a gente tem aqui A Origem, do Marc-Antoine Mathieu. A gente havia publicado em 2021, mentira, 2022. Não, mentira, 2021 mesmo. Deus em Pessoa, né, que fez um maior trabalho, apesar de ser uma obra densa, uma obra que bota você realmente para pensar. Só que Deus em Pessoa nada mais era do que uma preparação para que a gente trouxesse a obra máxima, a série máxima do Marc-Antoine Mathieu, que é esse aqui, né, O Prisioneiro dos Sonhos, o Jules Corentin Akefak. E foi um trabalho assim que no início a gente tinha muito medo, porque é um quadrinho um pouquinho mais fininho, é um quadrinho que o nome é muito longo, né? Jules Corentin Akefak, O Prisioneiro dos Sonhos, A Origem. E a gente tinha medo, será que essa porra vai pegar? Mas parece que o pessoal acreditou na força da proposta da Comic Zone e comprou e não se arrependeu, tá? A Origem foi o primeiro. Em seguida, no mês de julho, a gente publicou O Processo. E estão entre os quadrinhos que mais venderam aqui na editora em 2022, certo? São quadrinhos assim, e não tem nada parecido no mercado hoje no Brasil, tá? E você pode ler qualquer um dos dois. Eu não vou nem falar sobre história, porque como eu disse no meu vídeo de apresentação, qualquer detalhe que eu der sobre isso pode estragar a sua experiência. Eu recomendo apenas que, se você não leu, que você leia, tá? Isso aqui é uma experiência inigualável que você não vai ter igual com absolutamente mais nada
disponível no mercado hoje, tá? Então tá aí o processo e a origem. Em seguida, nós temos o retorno do Arsan Karabulut, né? Em julho de 2022 nós publicamos Até Aqui, Tudo Ia Bem, que é a continuação dos seus contos ordinários. Em 2021 a gente publicou Os Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, e na mesma pegada daqueles contos a gente tem o Até Aqui, Tudo Ia Bem, que traz a minha história favorita do Arsan Karabulut, que inclusive ilustra aqui a quarta capa, que é a história dessa família aqui que não tem dinheiro para pagar o aluguel, né? Como você sabe, o Arsan Karabulut sempre parte de premissas absurdas para construir as suas histórias. Então, uma dessas premissas de uma dessas histórias é a seguinte: e se a gente tivesse que pagar pela gravidade da mesma forma que a gente paga por água, por luz, internet? O que é que acontecesse com a família? O que é que aconteceria com a família de classe média baixa que não conseguisse arcar com a sua conta de gravidade, né? Então essa é apenas a premissa de uma das histórias. Isso aqui é muito Black Mirror, tá certo? Recomendo demais o trabalho do Arsan Karabulut e o Até Aqui Tudo Ia Bem. Em seguida, no mês de agosto, se eu não me engano, isso mesmo, nós tivemos o Pai de Mentira, que é eu disse para vocês que eu ia evitar falar isso, mas esse aqui é um dos meus quadrinhos favoritos publicados pela nossa editora em 2022. No entanto, é um dos mais subestimados. Não vendeu nem perto do que a gente esperava que fosse vender, e eu acho que é uma pena, e acho que se vocês não leram O Pai de Mentira, vocês deveriam dar uma chance. Ninguém escreve ficção como o Joe Oman, sério. Ele é um canadense, esse é o primeiro trabalho dele publicado no Brasil. E que trabalho, meus amigos. A gente tem aqui a história de um cartunista, né? Tipo uma espécie de Charles Schulz, né? O criador aí do Snoopy, do Charlie Brown. E ele tem uma série de sucesso que é o Chapinha, que fala sobre o pai e o filho perfeitos, né? A família perfeita. Sendo que esse cidadão aqui, na realidade, é um pai de merda, né? Então fala um pouco sobre a vida do criador junto com o seu filho na vida real, né? E as contradições que existem entre o seu trabalho e a aparência dele, né? Como o criador da família perfeita, o Chapinha, e ele na realidade do seu tratamento com o seu filho. Fala muito sobre o legado também. Depois da morte do criador, o seu filho Caleb, ele vai retomar os quadrinhos, a série dele. Então é um quadrinho para quem gosta de quadrinho também, porque tem muitas referências à cultura dos quadrinhos, Denis o Pimentinha, Snoopy, aos criadores, certo? É um quadrinho assim incrível, com uma tradução impecável do Érico Assis. Então é um outro quadrinho aquele que, se eu pudesse, eu diria assim, ó, compre. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sério, isso aqui é bom demais. Beleza, pessoal? Então tá aí o Pai de Mentira. Em seguida, também em agosto, nós publicamos A Guerra dos Farrapos, do Tabajara Ruas, com arte incrível do brasileiro Flávio Colim, que vai estar retornando agora no primeiro semestre, tá? Vamos estar publicando aí o Fawcett, que é uma parceria do Colim com o André Diniz. E a Guerra dos Farrapos vai narrar os eventos da Guerra dos Farrapos, evento histórico que moldou a identidade do Rio Grande do Sul, né, a identidade gaúcha. Então é um quadrinho para você que curte história e para você que curte arte, né? Se você curte um bom quadrinho, isso aqui é para você, Flávio Colim, aqui na Comic Zone. Em seguida, um outro quadrinho subestimado, tá certo? Aquele quadrinho que o pessoal leva, baratinho, capinha cartonada, mas quem lê, meus amigos, todos os dias eu recebo alguma mensagem lá no Twitter, alguém falando assim, bicho, não dava nada por esse malandro, mas eu fui ler e que quadrinho incrível. Todo dia recebo uma mensagem desse tipo, tá? Então Malandros, do Rodolfo Santujo com o Dante Ginebra, mais um quadrinho argentino, e é o primeiro da nossa coleção de quadrinhos com capa cartonada, tá certo? O preço de capa dele tá super em conta, o link vai estar aí na descrição, e é um grande quadrinho, tá? Não dizem, né, que é nos menores frascos que estão os melhores perfumes? Tá aqui, ó, é nas menores capinhas que estão os melhores gibis. Sério, esse quadrinho aqui é uma ficção histórica, tá? Que parte de um fato. O fato em 1955, os militares na Argentina bombardearam
a Praça de Maio para dar um golpe no presidente Perón, matando mais de 300 civis. Só que o Perón não estava na Casa Rosada nesse dia, né? Onde é que ele estava? Será que ele foi avisado? É isso que o roteirista e desenhista vão tentar explicar aqui nas páginas do Malandros, tá? Quadrinho sensacional, meus amigos. Então tá aí, Malandros. O primeiro manhwa, o primeiro quadrinho chinês da nossa editora veio no mês de... Pô, a gente já tá em setembro. Com Easy Breezy, escrito e desenhado pela Yi Yang, super influenciada pelo Taiyo Matsumoto. O visual disso aqui, meus amigos, é de tirar o fôlego. Semana passada a gente postou lá no nosso Instagram, inclusive convido você a nos seguir lá no Instagram, um carrossel, né, com diversas passagens aqui do Easy Breezy e continua impressionando, tá certo? Então vá lá, dá uma olhada. A arte disso aqui é algo inigualável. É uma aventura de tirar o fôlego. Você senta para ler o Easy Breezy e você não para mais. Conta a história de um grupo de amigos, amigos entre aspas, né, que vão roubar um furgão. Eles roubam um furgão, só que descobrem que dentro tinha uma garota que havia sido sequestrada pelo antigo dono do furgão. Ou seja, agora, além de ladrões, são sequestradores. Então vão ter que encontrar um modo de devolver essa garota para sua família. Só que a polícia já está em busca da garota. Olha que merda, né? Então tudo isso se passa dentro da cidade natal da nossa criadora, a Yi Yang, na década de 90 na China, né? Então um quadrinho assim incrível também. Tá aí, Easy Breezy. E no mês de setembro nós publicamos também o mais recente exemplar da nossa biblioteca histórica, Alberto Brecht. Nós publicamos Sonhos Pesados, também em cores, e a arte disso aqui, meus amigos, é um escândalo. Ela é totalmente pintada, né? Parece que você está lendo isso aqui, parece que você está passeando assim por uma galeria de arte, sério. Aqui o Alberto Brecht, que era um ávido leitor, ele faz adaptações de diversos contos do Lovecraft, do Stevenson e vários outros, tá? Quadrinho também sensacional, essa ilustração belíssima aqui do Olavo de Carvalho na capa. Em seguida, no mês de outubro, isso, já estamos em outubro aqui para comemorar o meu aniversário, a gente publicou aquilo que eu acho que é o trabalho mais arriscado aqui da Comic Zone, que foi o Hunks. Publicamos uma edição integral, definitiva, do Han Xerox no Brasil, que se chama Hunks, porque você não pode mais usar o nome Han Xerox por causa da empresa Xerox, né? Então, eu vi alguém na internet dizendo que nós não tínhamos coragem de botar o Han Xerox, não sei o que. Não é por isso não, gente. Isso aí é uma imposição contratual, tá? O nome da série hoje se chama Hunks, por causa do processinho lá da empresa Xerox. Então essa aqui é uma edição definitiva que conta com uma história inédita no Brasil, que não havia sido compilada na edição da Conte, publicada há 10 anos atrás. Conta com uma introdução do Rogério Campos, um prólogo do Alexandre Link, tá? Uma edição completíssima, super caprichada do Hunks. E quando eu digo que isso aqui era uma edição arriscada, é porque podia ter dado uma merda gigante, né? Afinal de contas, a gente sabe que o Han Xerox é uma das HQs mais impactantes e mais polêmicas já publicadas. Então a gente não sabia se republicar isso em 2022 ia ser bom ou não. Foi excelente, foi uma das melhores pré-vendas da nossa editora no ano que passou, tá? Então tá aí o Hunks no mês de outubro. E essa pilha vai cair aqui do lado. Em seguida, também no mês de outubro, novembro já, gente, nós publicamos o Menino Larva, do Pedro Mantini, mais um quadrinho argentino. O pessoal acha que a gente publica só quadrinho argentino clássico. É claro que a maioria dos quadrinhos que nós publicamos argentinos aqui foram clássicos, mas a gente também aposta em quadrinhos argentinos contemporâneos, e esse quadrinho é um deles. O trabalho do Pedro Mancini, graficamente, é um escândalo, tá? O traço dele lembra muito o Moebius. A própria trama tem um quê de garagem hermética, né? Uma coisa bem licérgica. É um quadrinho que eu recomendo para todos aqueles que queiram ter uma experiência um pouco diferente, longe dessa coisa meio quadradona dos quadrinhos super-heróis, tá certo? O trabalho dele é bastante influenciado
pelo David Lynch, pelo Thomas Ott, pela própria Nicole Calaveloux, que nós já publicamos aqui na editora. Então é um trabalho que eu recomendo para todos vocês e que também foi publicado dentro da nossa linha de quadrinhos em capa cartão, tá? A edição tá super caprichada, olha só, com orelhas, com guarda. Então assim, um quadrinho que a gente se orgulha muito de ter publicado, Menino Larva, no mês de novembro. Em novembro também nós publicamos nosso 50º quadrinho e precisava ser especial, né? E foi muito especial porque nós publicamos dos mestres François Buck e Alejandro Jodorowsky, Cara de Lua. Minha gente, esse quadrinho aqui, quem toca nele, compra. Juro por Deus, na CCXP isso aqui saía feito pão quente às 6 da tarde. Sério, quadrinho sensacional, sensacional, tá? Então, o Cara de Lua foi o nosso 50º trabalho, nós lançamos ele na CCXP, certo? Então, é o livro mais bonito da editora, tá? Não tem pra... Graficamente é impressionante também. Vem para fazer companhia ao Little Tulip e ao Boca do Diabo, que nós publicamos aqui na editora nos anos de 2021 e 2020, do François Buck, tá? E fique de olho que logo logo tem mais François Buck aqui na editora Comic Zone. E para finalizar, em dezembro, nós publicamos do Glenn Head, o Charlton Manor. Glenn Head, que foi um grande nome dos quadrinhos underground dos anos 80, né? Esse é o seu primeiro trabalho publicado no Brasil. E eu queria que vocês percebessem quantas vezes eu repeti essa mesma frase aqui nesse vídeo. É o primeiro trabalho desse autor no Brasil. É o Glenn Head, é o Joe Oman, é o Hassan Karabulut, é o Marty, é a Chantal Montelier, é o Pedro Mantini, sério. Então, essa é uma vocação aqui da nossa editora, tá? A gente quer publicar sempre gente nova, gente talentosa, e para isso a gente precisa do apoio de todos vocês, tá certo? É claro que é sempre mais tentador apostar naqueles nomes que você já conhece, mas eu queria que em 2023 você desse uma chance para a Comic Zone se você ainda não acompanha nosso trabalho editorial e comprasse alguns nossos quadrinhos, algum desses novos autores que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Glenn Head é um desses caras talentosíssimos que estava com o seu trabalho aí e ninguém no Brasil conhecia, e a gente fez esse trabalho de introduzir ele com o seu maior trabalho até o momento, que é o Charlton Manor, que é uma biografia em que ele conta os anos de abuso que ele sofreu no internato de Charlton Manor, né? É uma das autobiografias mais dolorosas e mais bem escritas que você já leu na sua vida. Vai figurar em muita lista aí de melhores quadrinhos publicados em 2022 e não é à toa. Inclusive, o Charlton Manor, ele estava concorrendo ao Fauve d'Or, que é o prêmio máximo no Festival de Angoulême, agora que passou, tá? Então tá aí Charlton Manor, um outro quadrinho que deixa a gente muito, muito, muito orgulhoso de ter publicado. E finalizando com chave de ouro essa lista aqui, o 23º quadrinho que publicamos em 2022. E estamos falando de Bário, do Carlos Giménez, que vem para fazer companhia ao Paracoelhos 1 e ao Paracoelhos 2. E aqui a gente vai acompanhar o que aconteceu com o nosso protagonista, né, o Carlitos, depois que ele saiu dos abrigos do auxílio social, onde ele viveu por 8 anos, né? Então a gente vai acompanhar o retorno dele para Madrid, o reencontro com a sua mãe, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos e a miséria que tomava conta da Espanha pós-Guerra Civil. Um outro quadrinho assim que é para você ler, que é para você rir, para você chorar, é um carrossel de emoções, e Carlos Giménez é um monumento dos quadrinhos mundiais. Ufa! Meia hora de vídeo e eu disse que ia ser rápido, mas valeu a pena, pessoal, porque é muita coisa. Novamente vou pegar aqui só para vocês terem noção, ó, de tudo que a gente fez em 2022. E tá aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham feito aí o checklist de vocês para ver o que é que vocês têm ou não e que completem a coleção da Comic Zone. Tá? Novamente, muito obrigado a todos vocês, é graças a vocês que assistem o canal e que compram nossos quadrinhos que a gente continua esse trabalho, que a gente espera poder continuar aí durante muito tempo. Beleza, pessoal? Agora sim eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Comic Zone.